Então, não seria estratégico, isso seria apenas um custo para a organização. E a gente viu na aula passada que custo é uma coisa que o RH não pode promover. Então, a gente tem que trazer realmente o custo-benefício, né? E o custo de uma avaliação de desempenho é um custo relativamente alto, mas o benefício disso é muito grande a título do que vai ser visto, do que vai ser melhorado dentro do desempenho organizacional, ok? E uma condução de entrevista, né? Porque a avaliação de desempenho, ela é também uma entrevista. Billy, se você puder soltar essa apresentação, porque aí as pessoas vão acompanhando comigo, por favor, né? E como é que acontece essa condução de entrevista? Primeiro, eu preciso falar para o meu colaborador todos os fatores avaliados antes da entrevista, né? Eu não posso, depois que eu entrevistá-lo, que fizer a avaliação por completa, dizer para ele, olha, os pontos que eu ia avaliar eram esses. Não, ele precisa saber disso antes. Ele precisa saber desde o processo de condução de equipe, como nós vimos no gráfico, né? E o que é que ele precisa mais? Eu preciso explicar os objetivos dessa avaliação. Olha, vamos dizer que Graciane é a pessoa que eu vou avaliar agora neste momento. E eu preciso dizer para ela, Graciane, olha, os objetivos dessa avaliação é para ver onde é que a gente pode melhorar o seu desempenho, onde é que a organização pode contribuir mais com você, tá? Esses são os objetivos. E descobrir onde é que a gente tem oportunidades de melhoria na sua trajetória dentro da empresa. Eu preciso deixar o meu funcionário ciente disso tudo, senão ele vai virar um terrorismo para ele fazer uma avaliação, né? Eu preciso expor para esse funcionário suas qualidades e limitações. Eu não posso ficar pensando, o que é que eu posso falar para ele? Não, eu preciso dizer para ele, olha, você é muito bom para resolver conflito, você é muito bom para trazer resultados, produtividade, você é muito bom para atingir metas. Enfim, eu preciso levantar e dizer para ele todas as qualidades que ele tem, porque no processo de avaliação eu identifico isso. E preciso também dizer para ele quais são as limitações. Olha, você tem uma certa dificuldade em trabalhar a negociação. Vamos ver o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode montar para que você trabalhe, seja mais negociador, seja com o cliente, seja com a empresa, enfim. Imaginem uma pessoa que vai trabalhar com vendas e que nunca soube vender, nunca vendeu nada. E numa avaliação de desempenho eu simplesmente digo para ele, olha, você não sabe vender, eu vou te demitir. Não pode, né? Eu preciso dizer para ele as limitações e dizer também quais são as qualidades. De repente ele tem um carisma muito grande com o cliente e o cliente é fiel para aquela loja, por exemplo, mas não, ele só não consegue vender, acaba uma outra pessoa vendendo no lugar dele, né? Bom, eu preciso ouvir o funcionário e elogiar seu desempenho. A avaliação do desempenho, eu não posso, enquanto avaliador, simplesmente falar tudo que eu quero, falar todas as limitações, todas as qualidades e simplesmente dizer está acabada a nossa avaliação. Eu preciso ouvir o funcionário. De repente eu pontuei que ele tem dificuldade de negociação. E ele pode, de repente, me dizer, olha, eu tenho dificuldade de negociação porque, não sei, de repente, os clientes que eu estava negociando no início não eram clientes muito fáceis, o produto não estava muito interessante, enfim, né, eu preciso deixar o meu funcionário ciente. Eu preciso assumir características de aconselhamento e propor em conjunto medidas para melhorar o desempenho do funcionário. Ou seja, eu não vou dizer para ele simplesmente o que ele tem que fazer para mudar daqui para frente. Eu preciso, em conjunto com ele, montar uma estratégia que vai fazer com que esse desempenho dele mude. Eu posso sugerir um filme, um livro, um vídeo, enfim, posso montar esse programa aí de desenvolvimento juntamente com ele, não necessariamente só o avaliador, né? E quais são os pontos críticos da avaliação de desempenho, tá? Primeiro, eu preciso deixar muito claro quais são os objetivos, as metas estabelecidas de forma clara. Se não tiver de forma clara, o avaliado vai se sentir num ambiente de terrorismo, tá? Vai se sentir lá no Iraque, no Vietnã, enfim, nesses países que estão aí em guerra. Não posso deixar dúvidas acerca das competências avaliadas. Eu tenho que dizer exatamente o que é que eu vou estar avaliando em cada pessoa e na equipe como um todo. Eu preciso trabalhar metas e prazos definidos. Eu não posso avaliar, como eu falei no início, eu vou te avaliar durante algum tempo e depois eu te chamo para um feedback. Não pode ser assim. Eu preciso realmente definir o prazo de avaliação. Eu não posso trabalhar com metas em que eu não vou conseguir mensurar. Eu não posso, por exemplo, dizer que eu vou avaliar as pessoas se elas contarem as estrelas do universo. Impossível, né? Isso é impossível, é intangível para qualquer pessoa, né? O que é que também é ponto crítico dentro de uma avaliação de desempenho? Primeiro, a subjetividade por parte do avaliador. O avaliador, ele tem que ser muito direto, ele não pode trabalhar com as emoções dele. Ele tem que trabalhar com a razão. Claro, ele precisa equilibrar razão e emoção, mas ele não pode ser subjetivo dentro de uma avaliação, porque você está avaliando comportamento. Comportamento não é tão fácil de você perceber, né? E claro, o comportamento às vezes depende das situações. Então, subjetividade não cabe.
As metas não relevantes ao trabalho e ao desempenho. Eu não posso criar uma meta que não existe, que não tem nada a ver com o trabalho com que a pessoa faz, tá? Eu não posso avaliar padronizando e nivelando os avaliados, porque as pessoas são diferentes. Nós vimos isso no início. Também não posso julgar, tá? Porque a pessoa tem uma tatuagem, porque ele tem o cabelo vermelho, ele é cheio de piercing, não posso julgar. E também não posso ser inflexível numa avaliação de desempenho. Em alguns momentos, o avaliador também erra. Então, ele tem que ser flexível para voltar atrás e tentar chegar no resultado mais condizente, né? E o avaliador com um olhar não de avaliação, mas com aquele olhar de que agora eu tenho uma oportunidade para ele demitir. Não cabe, isso é terrorismo, tá? E aí a gente precisa sempre lembrar o seguinte, que a avaliação de desempenho é um importante meio de retroação para cada pessoa. E retroação o que é? É a gente saber onde a gente tem a oportunidade de melhorar e fazer cada vez melhor, tá? Retroação do seu desempenho, da sua competência técnica, das suas habilidades, da importância do seu trabalho para a organização, da sua produtividade, sua qualidade e sua excelência. Então, é uma ferramenta que vai mostrar toda a condução do seu trabalho. E aí, a gente passa para as estratégias de retenção de pessoas, que é a pergunta do Polo Aracaju, do Givaldo. Isso. Não é isso? Givaldo, o que é que acontece? As organizações muitas vezes se preocupam em recrutar, selecionar, treinar e acabou. Esquecem do funcionário nesse momento. E, na verdade, a retenção, essa rotatividade tem muito a ver com vários aspectos, não só com recrutamento e seleção. Também, se o processo inicial começar errado, todo o restante vai ser errado, até o final, quando a gente chega para a avaliação de desempenho, porque o resultado não vai ser o resultado esperado. Então, o que acontece? A retenção de pessoas, primeiro eu preciso ter um excelente processo de recrutamento e seleção, isso é fato. Por isso que a gente tem que se basear no perfil, na cultura, nos valores da empresa, e por isso que é tão necessário que que o RH tenha uma pessoa da área solicitante, da área requisitante da vaga, acompanhando esse processo. Depois que a pessoa já está dentro da organização e que eu percebi que é uma pessoa que tem perfil, tem um outro detalhe. Se eu não tiver alguma forma de segurar essa pessoa comigo, vai aparecer uma outra empresa que vai oferecer um salário diferenciado, ou às vezes nem é o salário, mas tem um clima melhor e ela vai acabar deixando a minha organização. E quais são as estratégias que as organizações precisam hoje para segurar esse talento dentro dela, tá? São vários. Muitas questões podem fazer com que o funcionário queira sair da empresa. Pode ser clima organizacional, pode ser o gestor, muitas vezes é o seu chefe, que é aquele chefe muito durão, muito inflexível, que não entende de pessoas, né? Lembra da nossa atividade? Nós tínhamos aí um gerente que não sabiam de nada do que faziam. Muitas vezes isso é uma oportunidade para que as pessoas deixem a organização, né? Então, eu preciso tratar o funcionário de forma respeitosa, entender que as pessoas precisam ser tratadas como pessoas, tá? Elas têm sentimentos, têm emoções, e eu preciso respeitar isso. Não é porque elas estão dentro de uma organização que elas simplesmente precisam fazer a atividade delas e acabou, se não fizer, eu vou começar a cortar. Não é por aí. As pessoas têm sentimentos, têm emoções, em alguns momentos vão estar um pouco angustiados dentro da empresa e eu preciso entender, preciso ajudá-las nesse momento. Eu preciso proporcionar um ambiente de trabalho motivador. Se é um ambiente em que o funcionário só chega para trabalhar e ele não recebe mais nada em troca, a não ser o salário e alguns benefícios que a empresa dá, isso não faz com que ele seja tão fiel à organização. Ele não está motivado, né? Às vezes a empresa paga muito bem, acontece em casos em que a empresa tem um salário muito bom para o funcionário, mas ela tem um clima organizacional difícil. É uma empresa em que as pessoas não são tão integradas, as equipes são muito competitivas e acaba criando um clima muito difícil, de intrigas às vezes. Enfim, então não é um trabalho motivador. Às vezes a pessoa foi colocada numa função que não é a que ela mais gosta. Então, isso também desmotiva muito. Às vezes, a cultura da empresa é muito rígida e ela não consegue mostrar as ideias, a criatividade que ela tem, o que ela acha que é interessante para o desempenho organizacional. Tudo isso são fatores que deixam uma pessoa desmotivada e, consequentemente, fazem com que ela deixe a organização.